Saudações. O tema do plágio é difícil de ser abordado por dois motivos, basicamente. Primeiro, por conta da responsabilidade, de tudo que implica um plágio. Trata-se de um delito que tem questões legais, mas também a dificuldade é porque é um tema muito conhecido, é um tema muito difundido, então é difícil não ser óbvio quando a questão é o plágio. E aqui eu vou estar tratando do conceito de plágio, vou estar tratando da lei dos direitos autorais, mas vou estar tratando também com mais ênfase o mito, chamado de mito, mas também pode ser entendido como um fato histórico, porque está em uma obra de história também, mas a história do Giges, ou o mito do Anel de Giges, e isso vai aparecer só no final. É bastante interessante, bastante curioso, então peço que vocês tenham paciência de aguardar até o final para conhecer essa história do Anel do Giges, que inspira muitas outras histórias ao longo dos séculos. Bom, para começar, é importante a gente observar a história da humanidade e perceber que houve um momento em que a razão, o conhecimento, ele foi difundido com certo otimismo para as pessoas em geral. Acreditava-se que o conhecimento, a razão, a ciência iria trazer a paz, iria trazer o entendimento entre as pessoas. E pouco tempo depois de tantos avanços tecnológicos, de tanta produção filosófica, acadêmica, literária, depois do que é chamado de iluminismo, a gente vê uma corrente filosófica que vai falar dos problemas que a razão pode levar. Esse grupo de pesquisadores ficou conhecido como a Escola de Frankfurt, entre eles Adorno e Horkheimer. Eles escreveram inclusive uma obra, a Dialética do Esclarecimento, para apontar o que aqui eu estou chamando de razão instrumental. A razão instrumental é aquela forma de conhecimento que nós acreditamos que basta seguir regras técnicas, daí um pensamento tecnicista. A gente acredita, a humanidade se convenceu de que a ciência, de certa maneira, traria respostas. E o conhecimento científico ele é objetivo, ele segue padrões, ele tem toda uma metodologia de funcionamento, o que, de certa maneira, tira a autenticidade das pessoas, tira a autenticidade do ser humano. Nós estamos acostumados a operar com regras, com procedimentos lógicos, tanto que quando a gente tem que ser criativo, a gente tem dificuldade. Então, essa escola de Frankfurt apontou esse desvio do desenvolvimento científico e intelectual do ser humano. Houve tanto desenvolvimento que foi possível existir um conhecimento meramente técnico. E isso é tão verdade hoje que eu percebo que muitos estudantes eles têm dificuldade em produzir as suas próprias respostas, quando espera-se que o estudante desenvolva alguma atividade criativa, em que ele demonstre sua criatividade, ele tem muita dificuldade. Em geral, os estudantes eles pedem onde que eu encontro a resposta. E isso é fruto do que a Escola de Frankfurt chamou de razão instrumental. E essas imagens que a gente está vendo é de um filme, né, do Pink Floyd, The Wall. Inclusive tem um clipe chamado Another Brick in the Wall, ou seja, um outro tijolo na parede, um outro tijolo no muro, mais um tijolo no muro, mais uma peça da engrenagem. Esse pensamento em que a humanidade, a criatividade fica em segundo plano, é fruto do desenvolvimento do próprio conhecimento humano. Isso que nós estamos vivenciando hoje é uma espécie de efeito colateral do excesso do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a ponto de estarmos acostumados a padrões e regras, a metodologias, a procedimentos lógicos, tanto que quando somos nós que devemos criar, nós temos um pouco de dificuldade. Então, o que nós estamos vivenciando hoje em instituições de ensino é um pouco o fruto do que a Escola de Frankfurt denunciou como a razão instrumental. Mas vamos entender o que é um plágio. Nos trabalhos acadêmicos e escolares,
A ambição do estudante não é exatamente mostrar que ele está inovando. Quando ele copia o trecho de um outro lugar, ele não quer ganhar o prêmio Nobel por fingir que ele inventou alguma coisa. Ele só quer realizar uma atividade. E fazendo isso, sem seguir os padrões de citação, sem seguir os padrões, que aqui eu vou falar muito rapidamente, mas os padrões de menção de fontes de informação, sem fazer isso, é entendido que quando o estudante copia um trecho de uma outra obra, ele está plagiando, ou seja, ele está se passando por outra pessoa. Porque olha só, o estudante ele entrega um trabalho. Se ele não identifica a passagem de um texto que não é dele, de certa maneira ele está querendo dizer que aquele texto que está lá dentro do trabalho dele é dele. E isso seria considerado um plágio. Para um texto ser considerado plágio, basta que algumas partes sejam utilizadas sem que hajam os devidos créditos. Não basta o estudante mencionar, eu utilizei tal obra. Não é só isso. Se ele coloca dentro do trabalho dele informações que não foi ele que escreveu, que ele somente copiou, isso já é entendido como um plágio, que é a violação dos direitos autorais de outra pessoa. O problema não é a outra pessoa fazer um requerimento de que aquelas ideias são delas. Não, mas é que o estudante ele não foi honesto a ponto de dizer qual parte que ele pegou de outra fonte que não foi ele que criou, certo? E muitas vezes nós temos a impressão que vai passar desapercebido. Algum tempo atrás poderia passar desapercebido. Na época que eu estava no ensino médio, por exemplo, que a internet ainda não era difundida, como que o professor conseguiria, como que ele teria condições de ter certeza absoluta que aquele trabalho não era plagiado? Seria muito difícil. Hoje, com a internet, nós temos vários mecanismos que ajudam a gente a ter indicações bastante precisas quando um trabalho foi plagiado. Mas vamos ver o que diz a lei dos direitos autorais. A questão não é você pedir autorização para quem é o dono das ideias, mas você fazer a devida citação daquele conteúdo que você pegou. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, como a reprodução parcial, integral, a edição, a adaptação. Mas a questão, como eu disse, não é tanto isso. Não é tanto de você precisar da autorização do autor, porque em muitos casos, na maioria deles, é impossível. Inclusive, trabalhamos muito com autores que não estão mais vivos. A questão é a maneira de você fazer essa citação. Aqui, não constitui violação dos direitos autorais. Tá lá na penúltima linha escrito isso. Não constitui violação dos direitos autorais. Ou seja, como que você usa informação de uma fonte sem que alguém acuse você de plágio? Basta você justificar o uso dessa informação e referir o nome do autor e da obra. Em trabalhos acadêmicos escritos, nós vamos ter regras de como fazer isso. Quando você vai colocar um trecho da outra obra, você tem que colocar esse trecho entre aspas. Você tem que colocar a página também. Então você tem que especificar. Quando é um site, basta você mencionar o site. Mas procurem pecar pelo excesso de informações, quando vocês não conhecem as regras de como fazer essa citação, pequem pelo excesso de informações, dizendo de onde você pegou, do que pela falta, para não correr o risco de ser acusado de plagiador. Eu estou até agora falando de como a gente deve proceder na elaboração de trabalhos escritos. Mas na elaboração de trabalhos de audiovisuais, como esse vídeo aqui, por exemplo, é importante também a gente deixar claro de onde nós tiramos as fontes. O objetivo de um vídeo aqui, como este, não é convencer a pessoa de que todas as imagens que estão aqui foi eu que fiz. Isso está implicitamente sabido entre as pessoas que assistem. Mas quando possível, se necessário, você menciona a fonte. Eu assisto regularmente um canal, o Greg News, e ele menciona muitas fontes ao longo do vídeo dele. E ele menciona muitas fontes, mas ele sempre fala, isso aqui eu peguei do Instagram de determinada pessoa, isso aqui foi divulgado no Twitter de determinado político, essa imagem aqui foi divulgada em determinado jornal. Pronto. Se ele faz essa menção, está claro que ele não tem o objetivo de enganar as pessoas, querendo dizer que aquelas imagens, aquelas informações foi ele que criou. Então, o procedimento
para um trabalho escrito vai ser diferente de um procedimento de um material audiovisual. A questão de se apropriar de um conhecimento que não é nosso não é algo exatamente novo. Aqui a gente tem o exemplo de uma obra do século XVI em que Montaigne diz o seguinte: imitar alguém em sua maneira de falar é fácil, mais árdua é a imitação da inteligência e da imaginação. Quando você está buscando fontes para o seu trabalho acadêmico, quando você encontrar uma obra que você fala, nossa, essa obra aqui é muito boa, não se limite a reproduzir o conteúdo da obra. Você pode citar, vocês viram lá pela lei que você pode citar fazendo a menção, mas além disso, a sugestão aqui do Montaigne é: se inspire na inteligência desse autor, se inspire na imaginação dele, porque copiar as palavras é fácil. Eu acabei aqui de copiar as palavras do Montaigne, mas o que é mais nobre, o que é mais elevado é a gente ser capaz de copiar a inteligência e a imaginação daqueles que nós admiramos. E como eu disse, se hoje em dia é fácil você realizar um plágio, também é fácil você identificar. Aqui eu pus algumas imagens aqui que mostram os mecanismos que nós temos hoje em dia para detecção de plágio. Então, hoje em dia eu diria que é mais fácil fazer plágio, é mais fácil ser pego cometendo esse delito. Entramos agora na parte moral, já se aproximando do mito do anel de Giges. Quando você infringe uma lei, pegando informações de outro autor, você está deixando de ser autêntico. Você está deixando de elaborar uma obra com a sua inteligência. E você está deixando de ser autêntico. E aí eu menciono como exemplo de autenticidade Diógenes, o cínico. Um homem que se absteve não só dos bens materiais, como se absteve também de toda a posição de poder, embora fosse uma pessoa extremamente inteligente e que até hoje é mencionado por diferentes filósofos. Nessa imagem aí, o Diógenes está em contato com Alexandre, o imperador. O Alexandre veio oferecer uma posição no império para Diógenes. E o Diógenes só disse para ele: olha, não tenho tempo, você só dá licença que você está atrapalhando o meu sol. A clareza do Diógenes é que algumas coisas elas valem mais. Embora a gente tenha que fazer um certo sacrifício, olha só ali, pode ser entendido como um mendigo, como uma pessoa que vive na rua, mas ele sabe o que tem valor. Isso é muito autêntico da parte do Diógenes. E por que será que ele era chamado de cínico? Por ele ter ignorado o imperador? Esse comportamento foi chamado de cínico ao longo dos séculos, mas tem uma explicação etimológica do porquê Diógenes é chamado de cínico. É porque ele andava sempre com muitos cachorros perto dele, e a palavra do grego, né, cínico, skinikos, vem de uma outra palavra que significa cachorro, que é kion. Kion, cachorro, skinikos, aquele que age como um cachorro, aquele que anda com um cachorro. E o Diógenes, ele preferia a companhia dos cães, porque os cães, eles trocam afetos, eles não esperam status, eles não esperam posições sociais, eles só trocam afeto. E, de certa maneira, alguns animais, né, como exemplo os cachorros, eles se atêm ao que é essencial na existência. É claro que a existência social demanda posições, demanda respeito, mas o cachorro ele se satisfaz com um alimento e um lugar para o repouso. E, de certa maneira, eles acabam ensinando coisas para nós. E além disso, o Diógenes é uma figura curiosa para nós, que conhecemos o Chaves. Nós sabemos, né, que o Chaves ele morava num barril. Há quem diga que essa inspiração, né, da criação do Chaves veio do Diógenes, que também morava num barril. Diógenes viveu no século IV a.C., alguns séculos depois, um outro filósofo, esse chamado de um filósofo estoico, Sêneca, ele ajuda a gente a refletir sobre o que importa e o que devemos evitar para alcançarmos a tranquilidade da alma. Ele reúne algumas cartas que ele trocou com um amigo dele e chama esse conjunto de cartas de
tranquilidade da alma. E o que devemos fazer para ter tranquilidade da alma? Há menos dor em jamais ter do que em perder. Vamos pensar no caso do plágio. Você tem uma posição em uma instituição de ensino, seja um instituto federal, seja uma instituição estadual, seja uma instituição privada. Você conseguiu uma posição numa instituição de ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação, você conseguiu. O que o Sêneca está dizendo é que vai ter mais dor em você perder essa posição do que alguém que nunca teve essa posição. Alguém que nunca teve essa posição não vai sofrer tanto de não ter jamais essa posição do que você que já teve essa posição e corre o risco de perdê-la por infringir a lei e realizar um plágio. Em latim, essa primeira passagem, a menos dor em jamais ter do que em perder, em latim fica levior dolor sit non habere quam perdere. Me desculpem os latinistas. Outro pensamento do Sêneca, nesse mesmo conjunto aí, a tranquilidade da alma. Andemos com nossas próprias pernas, discamos membris nostris initi. Aqui não é somente a questão metafórica. Dentro do contexto que aparece essa passagem, o Sêneca está justamente dizendo: ande com as suas próprias pernas, literalmente. Evite aquilo que não depende de você. Na época dele, século I depois de Cristo, já existia carruagem. Uma carruagem naquele momento, mesmo para uma pessoa de poder, precisava de alguém para controlar, precisava de uns animais, precisava de alguém para fazer a manutenção. Se deu problema na carruagem, se você for andando com as suas próprias pernas, você resolve esse problema. Ou seja, não dependa dos outros. Dependa o menos possível de questões externas. Dependa mais de você do que dos outros, né? No plágio isso também faz sentido. Dependa mais de você do que dos outros. O cume não é mais do que a beira do abismo. O cume, o ápice, o lugar mais alto, não é mais do que a beira do abismo. Quae excelsa videbantur praerupt sunt. Quanto mais posições ganhamos, quanto mais almejamos status, poder, posição social, título acadêmico, quanto mais almejamos isso, maior é a nossa responsabilidade e maior a queda quando a gente comete um delito. Fica aí o aviso. E já estamos chegando próximos do mito do Anel do Giges, mas alguém poderia pensar, mas tem o Senhor dos Anéis. Bom, o Senhor dos Anéis é uma história bem mais recente do que a história do Anel do Giges. A história do Anel do Giges é datada do século IV a.C. O Senhor dos Anéis tem essa passagem, e inclusive é muito central, né, nesse filme, a questão do anel, que, como quem assistiu sabe, que esse anel tem um poder quase que limitado, mas está de acordo com a estatura psicológica da pessoa que usa. Nem todas as pessoas que usaram esse anel chegaram à perdição. Mas o que é curioso nesse anel que tem poder, inclusive, né, no Senhor dos Anéis, é que quando esse personagem anterior aqui, aquele que fala my precious, né, meu tesouro, minha preciosidade, né, ele teve que matar um amigo para ter acesso a esse anel. E na história do Giges original, pelo menos numa das versões, a pessoa também teve que pegar o anel de uma pessoa que já tinha morrido. Então vocês veem que algumas histórias, elas parecem muito criativas de fato, mas às vezes elas têm inspirações em histórias antigas. Entremos agora na história do Giges. Bom, só esclarecendo para vocês, tem uma história original do Giges que não é de Platão. É uma história de Heródoto, que é anterior a Platão e que inclusive não menciona anel nenhum. Não tem nenhum anel. Só tem uma pessoa que ficou escondida para ver a beleza de uma rainha a pedido do rei, por uma série de motivos lá, que eu acho que aqui não tem tanta importância para vocês, mas ele ficou escondido para ver a beleza da rainha, e o rei falou para o Giges: não se preocupe, porque ela não vai ver, eu só preciso de uma testemunha para ver como minha mulher é bonita e tal. O Giges, ele questionou o rei, falou: não, mas isso não é certo. O rei falou: não, fica tranquilo.
não vai acontecer nada com você, a rainha não vai fazer nada. Só que quando ele estava lá escondido para ver a rainha nua, a rainha viu que tinha alguém olhando. E quando ela viu, ela foi lá e quis saber o que era aquilo. O Giges explicou, não, foi seu marido e tal. Para se vingar do marido, a rainha trama a morte, né, do seu próprio marido, pedindo ajuda do Giges. O Giges não teve escolha. Ele aceitou fazer esse ato que não é correto, mas aceitou. E depois a rainha obrigou ele a cometer um outro ato, porque ela disse para ele, bom, como você me viu nua, então eu mando matar você, a não ser que você ajude eu a matar o rei que levou você a cometer esse ato injusto. Essa é a versão do Heródoto, anterior a Platão. Não existia anel nessa história. Na história de Platão, que aparece no livro 2 da República, ele menciona esse Giges, que foi mencionado por Heródoto, mas dá outras informações. Fala que ele encontrou uma pessoa que estava morta e aí tirou esse anel, colocou no dedo. E ele estava lá junto com outras pessoas. Quando ele virava o anel para dentro da mão, ele sumia. Aí a gente não sabe se foi o Platão que inventou essa reviravolta na história do Giges, né? A gente não sabe se foi ele que inventou ou se ele recuperou informações que o Heródoto não tinha colocado. O fato é que o Platão aponta agora um problema de ordem moral para a gente, que é o seguinte: se as pessoas não estão vendo, a gente comete os mesmos atos que a gente cometeria sabendo que as pessoas estão vendo? Essa é a questão moral aqui e que também tem relação com o plágio. E nessa obra do Platão, ele não somente para aí, ele vai falando de todas as consequências morais de uma suposta existência de um anel que pudesse fazer as pessoas sumirem. Bom, para começar, ele diz que o que importa não é o que você é no fundo, mas é o que as pessoas pensam de você. Imagina que você é uma pessoa muito justa, mas as pessoas acham que você é injusto. Você vai se passar por injusto. Imagina que você é muito injusto, mas as pessoas acham que você é justa. Você é uma pessoa justa, você vai se passar por uma pessoa justa. Então essa já é a primeira consequência que Platão aponta para a gente, da gente poder fazer as coisas às escondidas. As pessoas, elas avaliam a gente por aquilo que elas podem ver, não por aquilo que elas não podem ver. E outra consequência que o Platão aponta é que se uma pessoa justa tivesse um anel que pudesse fazer com que ela se escondesse, uma pessoa justa também tivesse esse anel, com o tempo a pessoa injusta vai ser interpretada como alguém muito melhor do que a pessoa justa. Vamos entender por quê. Bom, para começar, se ela é injusta, ela vai se apropriar de bens materiais que não são dela, dessa pessoa, certo? Então ela já vai ter uma condição material melhor. E com essa condição material melhor, ela vai poder ter mais amigos, vai poder dar mais festas, vai poder ser mais simpática com as pessoas, né? Então por isso ela já vai começar a ser melhor avaliada do que uma pessoa justa. Os dois têm um anel de se esconder, lembra? Mas aí essa pessoa injusta vai começar a ter alguns benefícios e aí as pessoas vão começar a achar que essa pessoa injusta é melhor. Outra questão, a pessoa justa, ela fala a verdade para as pessoas. Ela é honesta. Se ela não gosta, se tem alguma coisa que está errada, ela vai lá e fala. E aí as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Já o injusto, ele não fala aquilo que ele pensa, ele manipula. E por isso ele tem mais amigos, tem companhia de mais pessoas. Ele parece ter uma posição melhor. Ele parece ser uma pessoa melhor para a opinião pública. Essas são as consequências que o Platão aponta, inspirados nessa história do anel do Giges. E como eu estou aqui fazendo um vídeo falando de plágio, eu estou aqui até assim, ironicamente, colocando as fontes que eu usei de imagens e GIFs, mas como eu disse, num vídeo já fica implícito que você, logicamente, está usando outras fontes, né? E fica muito fácil mapear essas fontes de onde aparecem. E, gente, olha só, eu acabei de colocar aqui uma questão profunda do ponto de vista moral e ético. Será que nós faríamos as mesmas coisas que nós fazemos se as pessoas não pudessem ver? Aí fica a pergunta. E, em relação ao plágio, infelizmente, a internet não é o anel de Giges. É como se fosse o anel de Giges às avessas. A gente consegue mapear quando um plágio aconteceu e
conforme vai passando os níveis educacionais, não vai adiantar você alegar, eu não sabia, eu só quis me inspirar. Existe a maneira correta de você usar uma fonte e mencioná-la. Use as fontes que você admira para te inspirar, para te deixar uma pessoa mais inteligente, mais criativa. Mas se você não apontar a origem das informações que você está coletando, isso vai fazer com que sua reputação diminua, e aí você vai ter mais dor do que uma pessoa que não teve as condições de desfrutar, né, de uma instituição de ensino. Então, como diria Sêneca, ande com as suas próprias pernas.